A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Estou meio off aqui do canal, mas como eu sempre digo a vocês, meus irmãos, eu dependo de Deus. Quando Deus, ele testifica no meu coração, no meu entendimento, ele derrama a graça dele sobre mim, sobre o que ele quer que eu possa estar gravando aqui pro canal, então eu venho e gravo. Meus irmãos, para quem não me conhece, eu me chamo Franciele, mas pode me chamar de Fran. E hoje eu quero estar trazendo aqui para vocês aqui no canal um pouco do que Deus testificou no meu coração. Sobre roupas, sobre vestes. Roupas, meus irmãos, é uma coisa tão fútil, às vezes tão insignificante, mas o que uma roupa causa no mundo espiritual, na sua vida, influencia na sua história, na sua vida mesmo em si, o que pode trazer a acarretar as consequências na sua vida através de um simples tecido. O que eu quero estar falando para vocês hoje, meus irmãos, o que Deus testificou no meu coração é de quando eu era jovem. Eu nasci e me criei em berços evangélicos. A minha família da minha mãe é Assembleia de Deus, então eu já nasci no meio cristão, no meio evangélico. E quando eu era de 12 para 13 anos, eu me afastei então da presença do Senhor. Mas quando criança, mais nova, minha mãe sempre me levou para a igreja, me ensinou eu a louvar na igreja. Ela cumpriu o que manda as escrituras, né? Que ensina o seu filho no caminho em que ele deve andar. Ainda que ele cresça, ele não se desviará dele. Porque a palavra do Senhor, meus irmãos, ela é viva. Quando você aplica ela na sua vida, ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Perceba, meus irmãos, que então, quando eu me afastei da presença do Senhor, a minha mãe, ela nunca foi assim uma mãe de ficar nos alisando, sabe? O que ela tinha que dizer, ela dizia e pronto. E então eu comecei a vestir roupas muito curtas, sabe? Cropped, mini shorts, mini saias. E como eu sempre tive um biotipo assim que ajudava bastante, meus irmãos, ajudava bastante, então para mim aquilo ali era lindo, tava lindo. Mas no meu coração, meus irmãos, no meu coração eu sempre tinha no meu coração que aquilo ali naquilo ali não era o certo. Não era o certo, mas o ser humano sabe o que é certo, o que é errado, mas muitas das vezes ele fica, isso não tem nada a ver, e deixava se levar. E o que eu queria dizer para vocês em questão das vestes, das roupas, o que veio acarretar na minha vida foi que dentro de mim, eu sabia quem eu era. Eu não fazia nada de errado. Eu gostava muito de dançar porque foi o próprio inimigo que me ensinou eu a dançar. Ninguém nunca pegou na minha mão para poder me ensinar a dançar. Eu aprendi, foi o inimigo, meus irmãos. Eu escutava uma música, ele colocava os passos na minha mente. Então, eu gostava muito de dançar e jogar bola. Mas as minhas roupas eram sempre muito curtas. Então, as pessoas, as minhas amigas da escola, começavam, na escola elas andavam comigo, mas quando era lá fora da escola, pra gente sair junto, fazer alguma coisa, elas se afastavam de mim, porque já chegou o momento delas dizerem a mim que a mãe delas não queria que elas andassem comigo por causa que eu era má vista, eu era má falada. E você sabe, meus irmãos, quando você... e às vezes pode estar acontecendo com você. Você não deve aquilo que estão falando de você.
mas por causa do que você mostra, do que você veste, da maneira que você se veste. Esse é o julgamento que o mundo tem de você. Então, as roupas, meus irmãos, ela influencia sim na vida do ser humano, sim, na maneira que as pessoas te olham, como Deus te olha, no mundo espiritual, influencia sim. E hoje em dia, meus irmãos, as pessoas normalizam tudo. Tudo tem nada a ver. E tudo, meus irmãos, tem consequência. Tudo que você semear, certamente colherá. Tudo que você planta, você colhe. Essa é o que está escrito. O que está escrito, meus irmãos, o que Deus deixou estabelecido na palavra, o homem não revoga. E o que eu queria trazer para os dias de hoje, que hoje eu estou na presença do Senhor, nova criatura, porque a palavra do Senhor nos diz que quando o ser humano ele aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador, a palavra do Senhor nos diz: eis que tudo se fez novo. Uma nova criatura és, as coisas velhas já se passaram e Deus agora é daqui para frente. E onde eu queria chegar, meus irmãos? No mundo onde nós estamos vivendo, as pessoas que dizem que aceitou a Jesus, que professa a fé de serem pessoas crentes, cristãs, é querer, meus irmãos, andar como o mundo, andar como pessoas mundanas. E dizem que as roupas não influenciam, que não tem nada a ver. E influencia sim, porque a palavra do Senhor nos diz: eis que tudo se fez novo, nova criatura és. Como que você aceitou Jesus, você veio lá do mundo e agora você tem que ser uma nova criatura e você vai continuar se portando, se vestindo da mesma maneira. Hoje, meus irmãos, as vestes, quando você pesquisa moda evangélica, você se escandaliza, porque as pessoas, meus irmãos, elas perderam totalmente o senso, não leem a palavra porque as redes sociais ocupam muito do tempo delas, então elas não têm tempo para buscar em Deus, se veste como pessoas mundanas, como mulheres, até mulheres da vida, porque as roupas são tão justas e tão coladas, e não sabem que isso é lascívia e Deus abomina a sensualidade, porque a mulher em si, Deus já fez ela bela, formosa, assim Deus fez. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, as nossas vestes têm que glorificar a Deus. As pessoas têm que olhar e saber que você é uma serva de Deus. Você é uma pessoa que entregou a sua vida a Cristo. Você é cristã. Porque o significado, meus irmãos, de cristã é a pessoa que se parece com Cristo. Uma pessoa que ela luta para sermos imitadores de Cristo, assim como o apóstolo Paulo havia dito. E olha, as pessoas pensam que roupa não influencia. E influencia porque como você se veste, você influencia os homens. As pessoas que vão cobiçar o seu corpo, que vão desejar o seu corpo. As mulheres mais novas, jovens, que vai olhar a sua maneira de se vestir e ver como você se veste. Às vezes você pode ser uma inspiração. Se você sabe como se vestir, que o seu corpo deve ser coberto, você vai influenciar outras pessoas. Se você se veste com modéstia, com decência, como uma serva do Deus Altíssimo, como noiva. Porque nós, quando aceitamos a Jesus, agora nós somos a noiva dele. Jesus, ele olha e ele não quer ver manchas, ele não quer ver os seus seios à mostra. Meus irmãos, Jesus, a palavra do Senhor nos diz que ele veio para os enfermos. Ele veio para aqueles que se havia perdido. Jesus, ele andava com os pecadores, mas ele influenciava as pessoas. Ele levava mudança para a vida dessas pessoas. E hoje, na sociedade, no mundo que nós estamos vivendo, as pessoas se deixam corromper com o mundo, com o sistema. Deixa-se contaminar. Meus irmãos, e Deus, ele está muito entristecido.
Hoje em dia, meus irmãos, o que você mais vê é movimento. Movimento é um louvor que te toca, as pessoas choram, glorifica, mas servir a Deus dentro de um templo é muito fácil. Agora Deus quer saber quem é você lá fora, na sua casa, na maneira que você se veste, no seu testemunho de vida, da maneira que você anda. Os cristãos, meus irmãos, hoje em dia, as mulheres e em academia se vestindo como pessoas mundanas. O que uma serva do Deus Altíssimo quer num lugar, meus irmãos? A Bíblia fala que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, nesses lugares onde que você vê de tudo. O que uma pessoa que se diz uma serva de Deus está fazendo numa academia? Você quer cuidar da sua saúde? Melhore a sua alimentação, faça uma caminhada, pedala de bicicleta, mas cubra o seu corpo. Que a sua vida seja um exemplo, que você possa ser um exemplo, que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado através da sua vida. Você, mulher, que vai ver esse vídeo, às vezes você pensa, não tem nada a ver as roupas. Jesus, ele quer o coração. E isso é o maior engano que tem pregado nos dias de hoje, porque as pessoas estão tão presa nas coisas daqui, nas vestes, nas coisas do mundo, que não solta. Meus irmãos, as roupas, elas influenciam e influenciam muito. Jesus, meus irmãos, Jesus, Deus, quando ele chegou no jardim, que ele viu, que ele chamou Adão, que Adão estava tampado com algumas folhas, ele e Eva, ele sentiu vergonha. Ele sentiu vergonha e as roupas que Deus fez para eles foi túnicas. Por aí dá de você saber da maneira que Deus quer que você se vista, se cubra. O seu corpo tem que ser uma forma de glorificar a Deus através da sua vida. Às vezes, meus irmãos, a única pregação que as pessoas vão ter de você é a sua vida, é o seu testemunho. Hoje em dia, meus irmãos, as pessoas estão fazendo uma confusão tão terrível, onde você já se viu mulheres cristãs, homens que se diz cristã de sunga, mulheres de maiô e diz que estão modestas. Meus irmãos, o seu corpo tem que ser mostrado para o seu esposo, no seu quarto. Né, para a sociedade, como que você veste o maiô e você tá modesta? Não tem como, você tá nua diante de Deus. Os valores, meus irmãos, os valores estão invertidos aqui nessa terra. Jesus, ele tá entristecido. Você fala, as roupas não tem nada a ver, mas hoje em dia, meus irmãos, se o povo não abrir a boca para dizer, eu sou evangélico, nem o mundo as reconhece, porque você vai ser julgado sim. As pessoas olham e julgam pelo que vê. Julga pelo que vê. E as suas atitudes estão sendo escritas, porque a palavra do Senhor nos diz que tem um anjo escrevendo. Então, hoje eu queria dizer para você, vigia nas suas vestes. Vigia no que você tem vestido, roupas transparentes, roupas de renda, roupas que aqui, ó, aqui é tampada, aqui é renda, mostra todo o braço, mostra o busto. Aquelas roupas justas que desenha todo o seu corpo, meus irmãos, as mulheres da vida. Essas meretrizes, essas mulheres que fazem comércio dos seus corpos, elas se vestem assim. E agora, as pessoas que se diz servo de Deus, querer se vestir desta maneira, meus irmãos, essas pessoas que vivem no mundo, elas têm que olhar para você, mulheres, principalmente as mulheres que são mais vaidosas, essas pessoas do mundo, que estão no mundo perdida, elas têm que olhar para você e têm que ver Jesus, têm que pensar, ai meu Deus, o dia que eu aceitar a Cristo, eu quero ser como essa mulher.
Elas têm que olhar e ver Jesus em você. Não você querer se vestir como elas. Meus irmãos, o céu, ele é real. Hoje é sábado. Hoje é dia 2 de novembro. Hoje é dia dos finados. E o cemitério está assim, de gente chorando por quem já foi e não volta. E essas pessoas que já foram, não têm mais a oportunidade que você tem hoje. Hoje você tem a oportunidade de buscar, se você não tem força, em Deus. Deus, tira de mim, Senhor, o que não te agrada. Tira de mim, Jesus, a vaidade. Tira de mim, Deus, esse desejo de roupas justas que não te glorifica. De estar em lugares que não te glorifica, Senhor. Deus, Ele vai atender o desejo do seu coração. Creia somente. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu queria estar trazendo para você. Porque, meus irmãos, você ser julgado pelas pessoas, às vezes pelas suas vestes, isso é doído. Porque muitas das vezes você não é aquilo que as pessoas falam. Mas como você se propõe a se vestir dessa maneira, como às vezes uma prostituta, as pessoas, elas vão sim falar. Elas vão falar. Como é bom, meus irmãos, como é bom você ser respeitado. As pessoas, elas te olharem, mesmo elas não sabendo de qual ministério, de qual igreja. Eles sabem que você é uma pessoa cristã. Eles falam, paz do Senhor, minha irmã. Isso não tem preço, meus irmãos. É por causa da maneira que você se porta, da maneira que você se veste, da maneira que você se posiciona, da maneira que as pessoas olham e vê Jesus em você. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu queria estar deixando para vocês aqui nessa tarde. E que Deus continue te abençoando. E se você está sem força, sem ânimo, sem vigor, busque em Deus. Deus, Ele é o nosso caminho, Ele é a porta, Ele é a saída, socorro presente na nossa angústia. Jesus, Ele é tudo para nós. Meus irmãos, então fica com Deus, que Deus continue abençoando. A paz do Senhor.